Pra começar esse canal com tudo, esse primeiro episódio vai ser inusitado e um tanto quanto especial, porque foi gravado quando eu participei do Metadata Podcast, o podcast do Vitor Metaforando. Então eu tentei unir o meu mundo de tecnologia com o do Vitor, que é mais a área investigativa e policial, e para isso a gente vai reagir, fazer alguns comentários sobre uma aplicação de inteligência artificial que a polícia de Los Angeles está usando para prever a ocorrência de crimes. Meu nome é Felipe Alves e seja muito bem-vindo. Há umas semanas eu tive a honra de ser convidado pelo Vitor do canal Metaforando para participar do podcast dele, o Metadata Podcast. E galera, foi muito massa participar e trocar ideia com o Vitor. Lá a gente falou de casos polêmicos, tipo a possibilidade de deepfake nos áudios vazados lá do PC Siqueira, que eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro canal há um tempo, tô deixando o link aí na descrição. Falamos sobre o vazamento de dados que rolou no começo desse ano, que eu também fiz vídeo recentemente. Enfim, falamos de várias coisas legais. Então, se ainda não viu, depois vai lá e assiste o Metadata, eu vou deixar o link aí na descrição, fechou? E só um comentário, se assistir o podcast, você vai ver que eu tava bem ansioso, porque eu tenho esse problema de excesso de ansiedade, principalmente em contextos sociais, que eu tô exposto a julgamento. Mas enfim, eu só tenho a agradecer ao Vitor pelo convite e pela oportunidade de participar do Metadata. E cara, ele foi tão gente boa que ele topou gravar essa collab aqui pro canal. Então eu tentei unir os nossos mundos fazendo um paralelo com as ideias do Minority Report, que é um filme de ficção científica que mostra a possibilidade de usar um sistema de computadores para prever quando crimes vão acontecer. Então a gente gravou uma espécie de um react, uns comentários sobre uma aplicação de inteligência artificial que a polícia dos Estados Unidos usa para fazer algo parecido com o que é mostrado nesse filme. Então, bora pro estúdio do Metadata. Pronto, já estamos aqui então no estúdio do Metadata Podcast e tô aqui com a ilustríssima presença dele, Vitor Santos, Metaforando. E aí, então, beleza, mano? Beleza, meu irmão, vamos que vamos. Cara, valeu por ter topado a collab. Vamos lá, vou sofrer um pouco aqui. Vamos embora. Então, assim, como que vai funcionar aqui nossa brincadeira, né? Eu tentei unir aqui os nossos dois mundos, beleza? Meu mundo de tecnologia com o seu mundo, que é mais essa área investigativa, perícia, policial, tá? Então, eu me inspirei aqui num filme de ficção científica de mais ou menos uns 20 anos e eu fiz um paralelo, né, com as ideias que são mostradas nesse filme com uma aplicação de inteligência artificial. Então, a ideia é a gente fazer uma espécie de um react aqui. E aí a gente vai fazendo alguns comentários, vamos tentar desmistificar aqui algumas coisas, porque os filmes geralmente eles passam uma visão muito romantizada, né, passam uma visão meio sensacionalista, mas em alguns momentos o que é mostrado nos filmes se assemelham muito com o que a gente tem realmente disponível aí na realidade, né? Então, agora eu tô em choque. Tá, e é os nossos dois mundos ali, né? Tem o meu e o teu. Mundos, o seu Você mundo... pode estar tentando me triquear aqui, né? Posso. Não dá pra brincar com esse cara. Ok. Então, primeiro, eu vou começar mostrando o resultado final. E o desafio desse primeiro videozinho aqui que eu vou te mostrar é o seguinte. Eu quero que você analise aqui as microexpressões dessa inteligência artificial. Eu mesmo fiquei impressionado aqui, porque assim, é realmente muito difícil da gente reconhecer aqui, da gente identificar, né? Se é uma inteligência artificial ou se é um ser humano aqui. Então assim, eu queria ouvir de você, que é um especialista, um perito técnico. Vamos ver aí o que você acha dessa IA aqui. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O Bruno Henrique é o maior inimigo do Metaforando? Se liga. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Pra quem gosta de futebol, a minha parceira fez um site. Entra lá e confira. Esse aí já nasceu com a inteligência artificial mexida. Esse é o maior inimigo do Vitor, pra quem não sabe, esse e o Wagner com V, né? Na verdade, assim, são os dois... Apesar do Bruno Henrique realmente ter uma tática incrível de falar e se expressar, e isso fazer ele um grande inimigo do Metaforando, tudo indica pelas evidências que o verdadeiro maior inimigo do Vitor Metaforando é o Wagner com V. Zoeiras à parte aí. Quem inventou esse Wagner com V, cara? Quem inventa um blogueiro que não tem expressão? Então, assim,
Pra mim, esse cara, se você fez alguma coisa nesse nível aqui, você vai me bugar muito, cara. Wagner com V é um personagem do Michael Kister, né? Um manequim, né? É um manequim do Michael Kister. É um manequim. Mas vamos lá, então. Você já viu o Minority Report? Já. Bom, então assim, só pra contextualizar, né, tipo assim, por que eu trouxe esse filme? As ideias são mostradas no Minority Report, elas são bem interessantes pra gente fazer um paralelo com uma aplicação de inteligência artificial. Então assim, é um filme de 2002, né, então vamos assistir junto um pedacinho do trailer, só pra contextualizar pra quem nunca viu esse filme. Placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hand. The future can be seen. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is Perfect, I agree. Murder can be stopped. Tá, então o filme ele aborda isso, né? São 3 videntes que eles têm premonições de homicídios, né? E esses homicídios eles são registrados num sistema de computadores. Esses computadores eles servem para auxiliar um departamento de polícia a fazer a prisão preventiva desses supostos criminosos. E aí eu pergunto pra você, né? Atualmente, você acha que existe alguma tecnologia assim capaz de prever o futuro? O que você acha? Se a gente for falar nesse quesito aqui de prever um comportamento criminoso com eficácia de que de fato o cara vai cometer um homicídio, eu acho improvável, acho que não. Uhum. Então assim, você acha que existe alguma realidade nisso, né? No Minority Report? No máximo previsão de comportamento violento, né? Pode prever pelo contexto, pelo perfil. Tá, legal. Talvez você pode prever entre aspas, né? Prever uma palavra que está associada à evidência, e aí é sobrenatural. Mas eu acho que de forma... O que é palpável cientificamente é a análise do comportamento de uma possível violência premeditada. Legal. Acho que isso pode ocorrer. Legal. Então, olha o próximo vídeo aqui. Police in Los Angeles are trying to predict the future. We know where crime happened yesterday, but where is it going to happen tomorrow and the next day? And they're not alone. More and more departments are using data-driven algorithms to forecast crime. Vamos lá. Por exemplo, existem alguns estudos que falam da violência regional e de alguns crimes que são cometidos geograficamente de forma diferente. Exatamente isso. Então, por exemplo, você tem o CPTED, que é o Crime Prevention Through Environmental Design. É uma abordagem de segurança que levanta dados e ocorrências policiais em cidades para faz uma meta-análise da cidade, dos crimes da cidade, para chegar em alguns coeficientes. Por exemplo, existem regiões de uma cidade que são predispostas a ocorrer mais crimes violentos do que outra. Isso. Tem tipos de crime, por exemplo, crime de tráfico ou crimes hediondos que são predispostos a ocorrer mais em uma cidade ou mais uma região de uma cidade do que outra. Então isso eu acho que é possível sim. Exatamente isso que é mostrado aqui nesses vídeos. E aqui, um pouquinho mais pra frente, ele vai mostrar uma forma de... Bom, vou passar aí pra... Vamos ver. The LAPD could be keeping tabs on you through a program known as Operation Laser. It uses crime, arrest, and field data to determine where violent crimes are likely to take Cara, place tá com a 12 and who will verde, cara. perpetrate them. Não entendi isso. And Laser is just one of several new smart policing strategies. Estados Unidos, Some né, cara? departments are also considering drone surveillance and body cameras equipped with facial recognition technology. This video from the maker of an AI-powered body cam demonstrates how the technology could be used to find a missing child. Ou alguém que já é interessante, pode ser usado tanto para você identificar um suspeito quanto para identificar, por exemplo, uma criança perdida que nem foi mostrada aí, sacou? Então assim, alguém que é foragido ou até mesmo, cara, isso dá para colocar muitos dados, né? Você trabalhar com dados é muito louco. Você pode colocar criança desaparecida, um suspeito foragido ou alguém que, por exemplo, já reincidiu em algum tipo de crime e hoje tá em liberdade. Exatamente. Não dá pra brincar com o cara, velho. O cara já adivinhou tudo que eu vou mostrar. Assim, você pega um cara... Lembrando, isso aqui não é preconceito, mas vamos supor, um cara ele é reincidente criminal em estupro. Então ele já foi preso 2 vezes por estupro e hoje ele tá em liberdade. Aí tá passando uma body cam ou um drone de segurança e tá vendo uma moça sozinha e esse cara é identificado numa rua escura de noite. Pelo contexto... Não dá pra prever, mas olha que louco, cara. Mas então, é exatamente isso, né? Essa ideia de usar, por exemplo, câmeras não só câmeras de vigilância, né? Mas como, por exemplo, a body cam e usar... Acho que eu mudei minha opinião do que eu falei agora há pouco. Drones. Na verdade, assim, é bem factível essa coisa de poder prever o futuro. Então, assim, aqui a gente já viu que a polícia de Los Angeles já tá usando tecnologia e também esse outro ponto que você tocou aí de usar dados prévios, né? Pra auxiliar no julgamento, né?
Então, assim, você já matou aí os próximos... Já matou os próximos trailers aqui que eu separei. Cara, que doideira. Então, ó, o próximo trailer é exatamente a questão que você já tocou, né? Que essa questão de não necessariamente identificar pessoas perigosas, mas detectar locais perigosos, né, usando todo o contexto de incidências e crimes para otimizar o policiamento em algumas regiões. Sim. Predpol forecasts crimes based on patterns from the last several years. It analyzes 3 elements of crime data: the crime type, the location, and the time. It then runs them through an algorithm and spits out 500 by 500 foot hotspots, cara, isso or é boxes muito, that officers should keep an eye curioso, on. porque assim, eu sempre faço, eu até comentei sobre isso em um dos podcasts que eu fiz, eu sempre levanto assim, né, eu não levanto os dados, mas não é um hábito que a polícia tem, pelo menos na cidade que eu moro, de publicar esses dados. Então eu sempre peço para os policiais, eu tenho acesso com o pessoal que trabalha na delegacia da minha cidade, na delegacia civil, então eu peço os dados, né, os reports do ano. Então, por exemplo, eu sei em quais meses a gente tem um aumento em homicídio, não porque o homicídio meio que é sempre pouco aqui, né, onde eu moro, mas um aumento em furto qualificado ou um aumento em roubo. Por exemplo, eu sei que na minha cidade é praticado mais furto do que roubo, eu sei que a maioria das mortes, dos homicídios que a gente tem aqui, eles são dolosos e estão associados ao tráfico de drogas. E eu sei que a maioria dos crimes da minha cidade acontecem na zona... A maioria dos homicídios da minha cidade acontecem na zona norte. E as vítimas são homens dos 25 aos 30 anos. Então esse também era um outro ponto que eu ia perguntar, né? Se você sabe como que a polícia aqui do Brasil determina, né, essas regiões mais suscetíveis a crimes, né? Se elas usam alguma ferramenta analítica, usam alguma técnica de inteligência artificial, ou se a mais... Elas usam? A polícia inteligência artificial não, tem levantamento de dado. Mais ferramentas analíticas. Mais ferramentas analíticas. Entendi. É legal, então, porque assim, essa ideia, né, de usar, de ligar a tecnologia para auxiliar tem mais sentido. É bem legal, porque é possível otimizar muito a alocação de esforços ali da polícia. Né? Sim, eu acho que... vamos lá, eu não tenho conhecimento sobre valores. Não sei quanto ficaria, por exemplo, para implementar um sistema desse na polícia brasileira. A polícia brasileira, ela é muito... Eu posso dizer, ela é muito mal remunerada num geral. Então, acho que tem outras prioridades, né, talvez. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem básico. A gente trocou, eu não sou policial, né, a gente Brasil. A Polícia Militar do Estado de São Paulo trocou de fabricante, de fornecedora, no caso, de armas de fogo agora. Sempre se usou Taurus para ter as armas policiais e esse ano trocou para Glock, que é, assim, um aumento significativo, porque é muito mais caro, mas é uma qualidade em questão de segurança... de mecanismos de funcionamento, a Glock ela é bem mais qualificada do que uma Taurus em alguns pontos. E esse foi um investimento que foi pleiteado há muito tempo atrás, só que agora que conseguiu ser executado, né? Então eu não sei se às vezes tem um projeto disso, mas até hoje não é feito por conta de verba. Por exemplo, aí a gente viu a polícia dos Estados Unidos, tipo assim, acho que eles estão num nível de maturidade bem maior, né? O cara tem até uma 12 verde ali. Uma 12 verde, que eu não faço a mínima ideia o que é aquilo. O cara deve estar muito desatualizado. Enquanto aqui, infelizmente, a polícia ainda deve ter outras prioridades. Mas assim, um sistema desse, com certeza, né, ajudaria bastante aí. É que tem um negócio, cara, que é assim, quando se fala de segurança, anda muito lado a lado. Segurança não, legislação e tecnologia. Então, se eu tenho um avanço tecnológico, eu tenho que legislar ele de alguma forma. Igual a gente falou da LGPD no podcast, né? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, muita coisa não era crime, porque não estava previsto em lei. Falando do ambiente virtual. Então, por exemplo, você vai implementar um sistema desse no Brasil. Amanhã ou depois vai surgir alguém postando um textão ou fazendo várias questões falando, mas estão filmando o meu rosto na rua sem que eu queira. Então você já tá entrando num outro clipe que eu separei, que são os problemas que um sistema assim pode trazer pra gente. Então a gente tá falando, por exemplo, do avanço tecnológico, ele tem que acompanhar uma legislação porque os dois vão resvalar na esfera social. Exato. E um outro ponto, então assim, como você já matou a maior parte aí a gente já falou de... Não dá pra brincar com o cara. Eu sou vidente do Minority Report. O Vitor, a galera zoa que ele é leitor de mente, né? Não, o cara adivinhou aqui o que eu tô pensando. Longe disso. E essa é a hora que eu interrompo o vídeo do nada pra fazer um anúncio. Mas é sério, a demanda por programadores no Brasil e no mundo tá bem alta e os salários são bem interessantes, variando de R$2.000 pra galera iniciante até 8, 10, 12 mil reais
para programadores mais experientes. Então, se você quer começar a aprender programação do zero, dá uma olhada no curso de desenvolvimento Full Stack do Programador BR que está aí na descrição. Já são mais de 2.000 alunos satisfeitos com as mais de 500 aulas, e você está na dúvida se esse curso é ou não para você, ele tem 7 dias de garantia. Então corre lá e, se for o caso, né, se você não curtir, você recebe todo o seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Fechou? Bom, então voltando, fazendo um paralelo com a aplicação que eu propus lá do filme, aqui a gente já viu como identificar um suspeito, né? Como encontrar as regiões mais suscetíveis à ocorrência de crimes. Agora só falta a gente ver como usar a inteligência artificial na etapa de julgamento, né? A gente já meio que discutiu brevemente sobre. Increasingly, defendants are assigned risk assessment scores. These are algorithmically generated numbers based on their criminal and personal history, used to predict their likelihood of showing up to future court dates or committing another crime. Traditionally, bail disproportionately impacts low-income defendants, who languish in jail waiting for their court date just because they can't pay. California declared cash bail unconstitutional in 2018, and New Jersey has almost completely eliminated it for nonviolent offenders. Instead, the state is using a risk assessment tool called the Public Safety Assessment to help decide who is released pre-trial. It takes factors like age, current charge, and criminal history into account. In 2017, the first year New Jersey used the system, there was a nearly 16% drop in the state's pre-trial jail population and no increase in crime. Então, assim, nos Estados Unidos a gente vê que já tem vários estados, né, usando a tecnologia para auxiliar na etapa de julgamento também. Mas, de novo, né, isso é mais uma ferramenta, não vai servir para julgar alguém, para bater o martelo. Acho muito difícil que, com a tecnologia que a gente tem atualmente, a gente consiga substituir um juiz, né, o trabalho de um juiz, até porque, assim, isso é muito relativo, né, cada caso é um caso, então é muito difícil de atribuir uma percepção humana, né, para uma máquina julgar um determinado caso, mas, por exemplo, essa questão de atribuir um score, né, para cada pessoa, baseado, por exemplo, no histórico criminal dela, pode sim auxiliar o julgamento. Cara, eu fiquei, assim, pensativo aqui sobre o risco de gerar um viés, até mesmo assim, uma profecia autorrealizável. Né? O cara tem um score alto, mas ele está predisposto a mudar, mas o score dele é alto. Então os policiais começam a olhar para ele com esse cara tem um score alto, acho que ele vai cometer um crime, acho que ele vai se tornar um reincidente. E aí o cara é tratado com certa diferença e ele acaba entrando e vira uma profecia autorrealizável. Realmente, isso acaba sendo um problema, mas de novo, né? A ideia seria mais... Assim, uma ferramenta, uma ferramenta, mas acaba realmente caindo nesse aspecto. Se a gente vai usar alguma métrica quantitativa, né? Uma métrica exata, baseada em um número lá e não num fator humano ali, a gente vai estar suscetível a cometer talvez uma injustiça no julgamento. Mas tem também o seguinte, a gente está falando de uma ferramenta e a gente tem que entender que tem que ter uma adaptação da mentalidade dos aplicantes da ferramenta também. Porque, por exemplo, garanto que em algum momento no processo de evolução humana, carro era um negócio que dava medo. Pô, é um negócio automatizado. Garanto que alguém falou em algum momento, na época que os carros apareceram assim, pô, e se esse cara que tá de carro perde o controle e atropela a gente? Então, assim, em algum momento rolou essa mentalidade. Então, o que foi feito? Treinamento psicológico, né? Você tem uma avaliação psicotécnica, você tem um treinamento teórico, aí você tem uma prova teórica, treinamento prático, prova prática, para você poder usar a ferramenta carro. Então, eu acho que, por exemplo, se essa ferramenta for uma ferramenta que criar uma popularidade maior no meio da justiça, deve-se também evoluir o processo de mentalidade dos aplicantes. Eles têm que fazer um curso para entender que isso é só uma ferramenta também. Legal, então assim, fazendo só para concluir, né, a gente vê que apesar de parecer uma coisa totalmente fictícia, né, há 20 anos isso, assim, fazer a predição de um crime, assim, era uma realidade totalmente fictícia e, assim, a gente vê que a gente está relativamente próximo de concretizar aquilo que foi mostrado ali no filme. E agora, só para concluir, né, aqui a gente só mostrou, aí você já tocou nos problemas, nos possíveis problemas e tal, mas quais outros problemas, né, apesar desse viés aí que você acabou citando, quais outros problemas você consegue visualizar, né, nesse tipo de aplicação? Assim? Cara, o problema que eu vejo, que não seria nem um problema, não seria um problema
ocasionado por consequência da aplicação da ferramenta, seria mais um problema no processo de execução, é a confiabilidade do dado levantado, entendeu? Porque assim, a gente está falando de policiais, né? Então você tem um cara que está cansado, terminou o trabalho dele, quer ir embora para casa, ele coloca qualquer coisa no report para poder ir embora, e aí ele já deixou aquele dado poluído. E aí você vai usar esse dado numa matriz maior para gerar uma ideia. Então eu vou passar o próximo clipe que talvez fique mais evidente esses aspectos. Since going to Predpol, our numbers have reduced dramatically. In 2013, we had 1,600 residential homes that were broken into and burglarized. By 2018, that number dropped to 600. Groups like the Stop LAPD Spying Coalition are sounding the alarm in local communities. They say predictive policing strategies like laser disproportionately target low-income people and communities of color. Problemas, né? Why do you believe that this data is subjective? The data is subjective, and the data is biased because policing practices have always impacted Black and brown and poor people. Now we have predictive policing necessariamente subjetivos, né, que nem ela falou, mas são deu para entender o que ela quis dizer, né? Pesados, né? But what we're finding is that it's only augmenting the way that policing operates. Algorithms and big data models simply take inputs, crunch them up to create outputs. So if your inputs are biased, your outputs are going to be biased. You don't need to look far to find troubling examples of algorithmic bias. In 2016, Microsoft introduced an AI chatbot called Tay, which quickly started repeating racist and anti-Semitic comments it picked up on Twitter. Ô, louco. Then there were those problematic Google autocompletes, which are based on popular human searches. In January, a Google search for Islamists are turned up results like Islamists are evil, and Hitler is turned up Hitler is my hero. Existe uma coisa chamada dupla realidade. Basicamente é o seguinte, existe a percepção de quem está dentro do evento e existe a percepção de fora do evento. Quando a gente faz uma prática científica, a gente está buscando pelo método científico chegar a uma realidade ou aquela mais plausível de ser explicada, né? Aquela explicação mais plausível da realidade. A dupla realidade, por exemplo, vamos fazer um truque de mágica com você. Eu pego e falo para você que eu sou detector de mentiras. Eu sei detectar mentira. Eu sou um cara que detecta mentiras. Certo. Eu pego um baralho na minha frente para mostrar para você. Na sua cabeça, a sua realidade o Vitor detecta mentiras. Eu vou mostrar pra você, vou falar, se você mentiu, sua carta é tal. Você vai falar, caramba, o Vitor detecta mentiras. E a minha realidade eu fiz um truque de mágica, entendeu? Então o problema da dupla realidade nesse caso que me vem é o seguinte. A gente tá falando dos policiais e na visão deles isso você vê, é bem latente. Não, nós estamos usando números, estamos usando o crime contra o próprio crime, lá. O Só crime que como fonte. As pessoas que estão do outro lado... A realidade é outra, entendeu? O evento é o mesmo, só que é uma dupla realidade. E, assim, qualquer contexto científico, quando entra na seara humana, é muito subjetivo, né? Por isso que, por exemplo, você vai fazer você vai prever um comportamento. É complicado, né, cara? Seria, acho que... um estudo que poderia correr em paralelo seria um estudo de dano ali, né? Quão danoso isso é para quem se sente vítima numa situação dessa. E aí você correlacionar os dados e ver. A gente teve mais pontos positivos atribuídos a esse fato, porque realmente, uma questão interessante, cara. Como você consegue provar de forma técnica e científica que a redução do crime se ocorreu em detrimento da aplicação do software, entendeu? Então, isso é bem difícil, né, de ser avaliado, porque tem muitos outros fatores que... Porque não dá pra você usar de forma direta. Apliquei, 3 anos depois reduziu. Mas peraí, qual era a movimentação do país há 10 anos atrás para chegar nisso aqui hoje, sabe? O que pode ser feito assim é você avaliar a acurácia do algoritmo, né? Mas isso não, é mais mas interessante. não avaliar o impacto do algoritmo na redução do crime. Isso é bem difícil, assim pelo menos eu não conheço. A acurácia do algoritmo é algo assim bem definido, né, pra gente. Uma métrica bem definida da gente conseguir avaliar. Bom, no finalzinho aqui só tem um comentário de um último policial. We've had crime rises over the last few years. We've had crime reduction. It is a tool. It's not a panacea for crime, and that's what a lot of people believe. They believe that you utilize Predpol, crime's going to go away. False. That is a farce. That is not going to happen. É o conceito de ferramenta, né? Isso, tá lá... que é aquilo que a gente estava falando, né? Você estava falando do carro, por exemplo, que é uma tecnologia que em algum momento alguém questionou, né? Não é a tecnologia em si que vai causar o mal, mas sim como as pessoas usam a tecnologia, né? Por exemplo, o avião, né? Que era o exemplo que eu ia dar. O avião, poxa, encurtou distâncias, a gente consegue fazer viagens que antes levavam meses em algumas horas, mas o avião foi usado para matar milhões de pessoas lá na Primeira Guerra, né? Então, assim,
Não é a tecnologia em si, mas como as pessoas usam a tecnologia. Ah, concordo plenamente. Vitor, muito obrigado. Cara, muito louco ter você aqui no canal. Mind blowing. Puta crossover. É um prazer hora. gravar aqui com você. Prazer foi meu, cara. Pra quem ainda não viu, vai lá no Metadata Podcast. É isso aí, galerinha. Metadata Podcast, nossa entrevista foi muito massa. Teve até análise de casos polêmicos ali. É isso aí. Então é isso. Valeu, Vitão. É nóis. Valeu, mano. Tamo junto. Cara, que collab foda. Mais uma vez eu quero agradecer o Vitor pelo convite para participar do Metadata e por ele ter topado essa collab. Eu fiquei feliz demais e para mim foi uma honra. Mas e aí, você acha que algum dia a inteligência artificial vai chegar no nível do Minority Report para prever crimes? Bora debater aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e, se possível, mostra esse vídeo pra galera para ajudar a divulgar, que eu vou ficar bem feliz, fechou? Bom, por hoje é só, valeu pela audiência e até o próximo episódio.